Olá, muito boa noite para você. O Redação Brasil deste sábado, 28 de setembro, já está no ar. Muito obrigado pela sua companhia. E depois de mais de 30 horas, o incêndio em um depósito de fertilizantes em São Francisco do Sul, norte catarinense, já foi controlado. Os detalhes você confere agora na reportagem de Carlos Loreto. O incêndio ocorrido na noite de terça-feira no bairro Paulas, em São Francisco do Sul, litoral norte de Santa Catarina, levou pânico aos moradores da cidade. O incidente começou por volta das 23 horas em um depósito de fertilizantes da empresa Global Logística. O produto que causou o incêndio é a base de nitrato de amônia e é considerada perigosa. Uma operação integrada entre a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Marinha, Exército e outros órgãos municipais, estaduais e federais foi montada e atuaram no incêndio durante toda a madrugada. À medida que os moradores ficaram sabendo do incidente, foram obrigados a deixar as suas casas e foram deslocadas para abrigos na cidade. Já no amanhecer, a fumaça já podia ser avistada de longe e as pessoas foram deixando a cidade de São Francisco do Sul. Escolas e o comércio foi fechado. Postos de gasolina ficaram lotados e a BR-280, saindo de São Francisco do Sul, ficou completamente congestionada. Na altura da entrada da praia de Barra do Sul, sentido a São Francisco, o trânsito foi totalmente bloqueado e liberado somente para emergência. A reação de oxidação com liberação de gases e fumaça levou muitas pessoas para os hospitais e prontos atendimentos da cidade. Os principais sintomas são tosse, pele avermelhada, olhos lacrimejantes e doloridos, além de congestionamento das vias orais. Na noite de quinta-feira, o Hospital de São Francisco foi evacuado por causa da fumaça, que por causa da mudança de direção do vento acabou indo para a cidade. As pessoas foram encaminhadas para os hospitais de Joinville. Além de São Francisco, a fumaça também se deslocou para o litoral do Paraná, podendo avançar para outras cidades do litoral brasileiro. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvati, esteve reunida com a presidente da República, Dilma Rousseff, na manhã de quinta-feira em Brasília e relatou a grave situação de São Francisco do Sul após o acidente de terça à noite. A presidente Dilma pediu a intervenção da Polícia Federal para que investigue o incidente. Agora é torcer para que o incidente não tome proporções maiores. Crueldade. Um homem arrasta uma cadela presa ao para-choque do seu carro por mais de 2 quilômetros em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo Gaúcho. A Brigada Militar foi chamada por populares que viram um cachorro caído no meio do asfalto. Um homem foi flagrado arrastando uma cachorra por mais de 2 quilômetros amarrado ao carro na última quinta-feira. O suspeito foi detido pela Brigada Militar e levado à delegacia de polícia Pronto Atendimento, onde prestou depoimento. Segundo a Brigada, ele arrastou o animal desde a sua residência no bairro Universitário, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo Gaúcho. Nas proximidades da escola Goiás, o cão conseguiu se soltar da coleira e ficou caído no asfalto. Imediatamente, populares acionaram a Brigada, que desviou o fluxo de veículos e chamou um veterinário. Diante da gravidade dos ferimentos, um voluntário conduziu o animal até uma clínica veterinária com uma viatura da Brigada Militar como batedor. Enquanto um policial cuidava dele, a guarnição perseguiu o Tempra e deteve o motorista próximo ao cruzamento com a rua Capitão Fernando Tati. Em depoimento, a esposa do dono do cachorro afirmou que o fato foi um acidente. O animal seria de estimação de 2 crianças e atende pelo nome de Belinha, e estaria preso ao carro apenas para pegar sol. O homem teria perdido o ônibus para ir ao trabalho e, ao chegar em casa apressado para pegar o carro, não teria visto que o cachorro estava preso ao veículo. Agora não entendo. Ele disse que não viu o cachorro preso no para-choque. Mas uma pergunta, o cachorro não gritou de dor nesses 2 quilômetros que ele foi arrastado? Segunda pergunta,
Por que o cachorro tem que tomar banho de sol amarrado no para-choque do carro? Não podia estar amarrado a um poste, a qualquer outro lugar, tinha que ser logo no para-choque do carro. E esse caso é parecido com com aqueles de esquecimento de bebês dentro dos carros, onde os bebês morrem asfixiados. É um caso que, por enquanto, vai ficar sem respostas. Mas, se for um crime ambiental, a pena tem que ser cumprida. Mas a gente não pode acusar porque, no depoimento, ele mesmo disse que foi esquecimento e a própria esposa dele afirmou que ele voltou com pressa para casa e precisou pegar o cachorro. Então, que o caso seja bem investigado pela polícia local, lá de Santa Cruz do Sul. E a presidente Dilma Rousseff, depois de 3 anos afastada do Twitter, anunciou ontem sua volta ao microblog. Por meio do Twitter, Dilma também disse que lançou um perfil no Instagram e terá um perfil no Facebook. Dilma voltou a twittar enquanto recebia o humorista Jefferson Monteiro, criador do perfil Dilma Bolada, no Palácio do Planalto e postou uma foto dos dois no Instagram. Dilma tweetou sobre o humor feito no perfil Dilma Bolada. Abre aspas, não me incomodo, rio muito. A vida sem humor fica muito pesada. Fecha aspas. Sobre o retorno às redes sociais, ela avisou que voltou para ficar. Falando em rede social, você pode participar do Redação Brasil enviando sua mensagem através do twitter.com/Canal Brasil TVRS, pelo nosso Facebook, tem também o Facebook do Jornal Brasil, lá você encontra todos os Facebooks e páginas da TV, a página do Jornal Brasil é facebook.com/Jornal Brasil, tem também o nosso e-mail, tv@canalbrasilrs.com e a página do Fale Conosco dentro do nosso site, que é www.canalbrasilrs.com. E restos mortais foram encontrados na zona central do navio Costa Concórdia. Os corpos podem ser de uma italiana ou de um indiano que estavam desaparecidos desde o naufrágio que ocorreu em janeiro do ano passado. Mergulhadores italianos encontraram na última quinta-feira restos humanos durante as buscas que estão a efetuar ao navio Costa Concórdia, que naufragou no ano passado, causando 32 mortes, segundo as autoridades. A agência de notícias italiana, ANSA, disse que os restos mortais que tinham sido encontrados eram ossos e que é necessária autorização especial da Procuradoria para os trazer à superfície. 30 corpos foram recuperados dos destroços depois do acidente do dia 13 de janeiro de 2012. Mas 2, a passageira italiana Maria Grazia Trecarici e o empregado de mesa indiano Russell Rebelo ainda estão oficialmente desaparecidos. A busca pelos corpos começou no início da semana, depois do navio ter sido erguido à água e colocado na vertical na semana passada, no que é a maior operação de resgate a uma espécie. Bom, e o número de brasileiros que acessam a internet subiu 6,8% em 2012 em relação a 2011. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada ontem pelo IBGE, 83 milhões de pessoas com 10 anos ou mais declararam ter acessado a rede mundial de computadores, o que corresponde a 49,2% da população na faixa etária. No ano anterior, foram 77 milhões. O aumento no número de internautas foi verificado em todas as faixas etárias. No grupo de 15 a 17 anos, a proporção chega a 76,7%. Entre os que têm 50 anos ou mais, 20,5% acessam a internet. O número de pessoas que têm telefone celular também aumentou. Passou de 115 milhões para 122 milhões. Crescimento de 6,3%, considerando o grupo com 10 anos ou mais. E familiares estão enterrando desde a última quinta-feira as vítimas do massacre em um centro comercial de Nairobi. Ao menos 61 civis morreram no ataque, segundo informação do presidente queniano. O Quênia enterrou na última quinta-feira as vítimas do massacre do centro comercial de Nairobi, sobre o qual ainda persistem muitas perguntas sem resposta. Familiares de luto compareceram aos funerais das vítimas, cujos corpos foram resgatados dos escombros do luxuoso shopping. Em todo o país, as bandeiras estavam a meio mastro, no segundo dia de luto nacional dos 3 decretados pelo governo. Além disso, foram instaladas várias células de apoio psicológico, em particular
no necretório principal de Nairobi. Mais de 2.000 pessoas foram prestar uma última homenagem a Ruila Adatia, de 31 anos, uma popular apresentadora de televisão, grávida, no momento de sua morte. Foi enterrada ao mesmo tempo que outras das vítimas, Chairoz Dossa, de 44 anos, mãe de 3 crianças e, como ela, de confissão ismaelita. No local, os socorristas e investigadores seguem realizando um trabalho no devastado edifício, de onde se elevavam pequenas colunas de fumaça. O presidente queniano anunciou o fim do ataque e um balanço dramático. Ao menos 61 civis mortos, além de 6 membros das forças de segurança e 5 criminosos. No total, 240 pessoas ficaram feridas e 11 detidas. A polícia indicou que o registro é provisório. A Cruz Vermelha indicou 61 desaparecidos, contra um registro anterior de 71. Alguns dos quais, incluindo membros do grupo radical islâmico, podem estar entre os escombros. E pelo menos 149 médicos foram aprovados na segunda etapa do programa Mais Médicos, criado pela presidente Dilma Rousseff para aumentar o número de profissionais no Sistema Único de Saúde. Em muitos municípios, os médicos já estão trabalhando. Na segunda etapa do programa Mais Médicos, dos 1.602 médicos com diploma estrangeiro que começaram a inscrição, apenas 149 foram até o fim e tiveram seus documentos validados pelos consulados do Brasil nos países onde atuam. O grupo vai trabalhar em 70 cidades, 65% em áreas de extrema pobreza e periferias de regiões metropolitanas. Ao todo, são médicos de 11 países e 44 brasileiros formados no exterior. Eles chegam ao Brasil na próxima semana e começam o módulo de acolhimento e avaliação de 3 semanas no dia 7 de outubro. Além deles, que se inscreveram individualmente, o país vai receber 2.000 cubanos do acordo entre o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Os que não concluíram a inscrição poderão atualizar a documentação para participar das próximas seleções. Também foram selecionados na segunda etapa 417 médicos brasileiros que confirmaram sua atuação em 228 municípios e 9 distritos sanitários indígenas. Dados do Ministério da Saúde mostram que até ontem, 87 médicos com diploma estrangeiro inscritos na primeira etapa receberam o registro profissional. E um terremoto de 7,7 graus na escala Richter provocou 348 mortes em uma província no sudoeste do Paquistão. Pelo menos mais de 500 pessoas ficaram feridas. A principal preocupação das autoridades locais é enviar mantimentos aos sobreviventes. O forte terremoto que abalou na última terça-feira uma região pobre e pouco povoada no sudoeste do Paquistão causou 348 mortes e mais de 500 pessoas feridas, de acordo com o novo balanço divulgado na última quinta-feira pelas autoridades locais. O terremoto de 7,7 de magnitude na escala Richter, que atingiu uma localidade da província do Balochistão, destruiu várias casas e foi sentido na Índia e no Irã. O terremoto afetou mais de 300.000 pessoas em 6 distritos, de acordo com as autoridades provinciais. O Exército destacou pessoal médico e soldados para ajudar nas operações de resgate na zona devastada, para onde foram enviados 7 toneladas de comida e 1 tonelada de medicamentos. E a temperatura do planeta poderá aumentar até 4,8 graus Celsius neste século e o nível do mar poderá subir até 81 centímetros, com danos relevantes na maior parte das regiões costeiras do globo, alertou o painel intergovernamental sobre alterações climáticas. Em seu 5º relatório de avaliação, apresentado em Estocolmo, na Suécia, os especialistas do painel das Nações Unidas apresentaram vários cenários possíveis, levando em conta milhares de investigações feitas nos últimos anos. E a sobrinha de Fidel Castro e filha do atual presidente cubano, a sexóloga Mariela Castro, veio a Canoas
para palestrar sobre direitos humanos e sexuais e recebeu a nossa equipe para uma entrevista. Mariela, então por que viestes ao Brasil? Por que viestes ao país para palestrar? Qual é o motivo da palestra? Bueno, me invitaron aquí al seminario Cuba-Brasil sobre los temas de educación sexual y con mucho gusto. Además hay colegas cubanos aquí también trabajando que han facilitado este encuentro y a partir de un seminario que vinimos en abril aquí invitados por el gobierno de Río Grande do Sur. Y a partir de ahí, bueno, entramos en contacto con otras personas, otros grupos y surgió esta iniciativa de Canoas, aprovechando que estábamos ya aquí en un Congreso Mundial de Sexología que se está haciendo en Porto Alegre y dijimos, bueno, ya que venimos al Congreso, vamos a cumplir este compromiso de invitación que nos han hecho para dialogar. O Brasil foi um país que passou por diversas polêmicas em relação ao homossexualismo esse ano, até por causa do pastor Marco Feliciano. Não sei se a senhora acompanhou a situação. Eu queria saber qual é a sua opinião em relação ao que ele fez no Congresso. Ele tentou criar lei para punir, agora foram presas um casal de homossexuais por se beijarem em um culto. Eu queria saber o que a senhora acha dessas ações dele. ¿Qué digo de esto? Me asusta mucho que todavía haya personas que quieran criminalizar a las personas que se aman. Me parece terrible. Y bueno, no quiero criticar personalmente a nadie, pero me duele que en Brasil pasen estas cosas. Qual é o trabalho que a senhora realiza no seu país em relação a este assunto? ¿Cómo? Bueno, Cuba yo les comentaba que Cuba es un país que, igual que Brasil, ha recibido una cultura machista, homófoba de los sistemas coloniales europeos que dominaron nuestro continente, y cambiar esa cultura es muy difícil, pero no imposible. Por tanto, nuestra población LGBT ha sufrido la homofobia, pero gracias a este trabajo que estamos haciendo de educar a toda la población, de realizar estrategias educativas en los medios de comunicación, la población cubana está cambiando, está dialogando, está debatiendo sobre estas temáticas basadas en derechos, y desde un enfoque de derecho y desde un enfoque de justicia social se ve que la población cubana es muy sensible a comprender y a ponerse en el lugar de otra persona. Y entonces ya tú ves que hay cambios sustanciales en nuestra sociedad. Y una cosa importante es que es muy raro encontrar un crimen de odio por homofobia o transfobia, es muy raro, porque la misma revolución instituyó el valor de la solidaridad y del respeto y de no buscar soluciones por las vías violentas. Y entonces eso ha hecho que también nuestro trabajo se pueda hacer de una manera pacífica y que, aunque haya personas que no estén de acuerdo, esas personas no reaccionen de manera violenta. E quais os avanços que a senhora acha que o mundo precisa tomar em relação a este assunto? Primero, voluntad política. Todos los gobiernos tienen que demostrar su voluntad política a avanzar en una agenda de derechos humanos que contemple también a las mujeres, que contemple a las personas pobres, que contemple a las diferentes etnias, que contemple también la orientación sexual y la identidad de género. Y a partir de esas políticas todo eso se exprese en leyes, pero también se exprese en acciones concretas en el campo de la educación, de la salud, de la igualdad de oportunidades para todas las personas. E o que a senhora achou da palestra? ¿Cómo? El encuentro, el seminario sí me gustó mucho porque pude escuchar las experiencias de aquí del municipio de Canoas, que son muy buenas, y también pude contar algunas cosas que me di cuenta por la mirada del público que les interesaba. E o Redação Brasil fala agora da situação das chuvas no estado de Santa Catarina. Desde domingo, pelo menos 50 cidades catarinenses decretaram situação de emergência. Desde o último sábado, a Defesa Civil Estadual está em alerta. Os repórteres Carlos Loreto e Rafael Maravalhas vão nos contar agora em detalhes qual é a situação do estado catarinense depois das chuvas. A Prefeitura de Joinville mudou o status de prontidão em relação aos riscos
provocados pelas chuvas dos últimos dias no estado. Em coletiva à imprensa, na tarde de segunda-feira, o secretário de Proteção Civil e Segurança Pública do município, Francisco José da Silva, anunciou que o estado de alerta foi baixado para o estado de atenção. Isso porque, ao contrário do que era esperado para o fim de semana, a meteorologia não prevê grandes quantidades de chuva nos próximos dias. A previsão é de que o tempo melhore em Joinville a partir de quarta-feira. Agora, conforme o secretário, as atenções serão voltadas para a prevenção contra deslizamentos em morros e áreas de encosta. A Defesa Civil realizou um sobrevoo com o helicóptero Águia da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira e vai fazer um levantamento das áreas onde os riscos são maiores. 5 famílias chegaram a ficar desalojadas no fim de semana em Joinville por causa de alagamentos, mas já estão de volta em suas casas. Em Jaraguá do Sul, a Defesa Civil fez um balanço do atendimento das equipes. Entre sexta-feira e domingo, foram 15 ocorrências com registro de mais 4 nesta segunda-feira, totalizando 19 atendimentos. Ao todo, foram mapeados 5 pontos de alagamento nos bairros Santa Luzia, Rio da Luz, Hall e Jaraguá 84. O mesmo número de ocorrências foi constatada nos registros de deslizamentos de terra que aconteceram em áreas de encostas nos bairros Ilha da Figueira, Vila Machado, Nereu Ramos, Ribeirão Molha e Pedra Branca. Outros registros feitos pela Defesa Civil foram 3 quedas de árvore, um no Rio Molha, outro no Boa Vista. 2 casos de rachaduras em edificações no bairro Boa Vista e Amizade. E 2 de erosão em 3 rios do norte, e 2 quedas de muro em Santo Antônio e Ribeirão de Cavalo. A Defesa Civil também registrou que choveu em 72 horas, o acumulado a 160 milímetros no município de Jaraguá do Sul. Mas houve bairros onde a média foi um pouco maior, chegando a ultrapassar 200 milímetros. E as chuvas intensas que ocorreram nos últimos dias entre o Paraná e Santa Catarina provocaram também inundações no Planalto Norte do estado. Em Porto União, Canoinhas, Irineópolis e Três Barras, os níveis dos rios continuam subindo. Já em Mafra, o rio baixa gradualmente, saindo da cota de inundação e passando para a cota de alerta. Bela Vista do Toldo também continua com áreas inundadas. A situação dos municípios é a seguinte: em Três Barras, 45 famílias estão desabrigadas, cerca de 4.500 pessoas. Em Porto União, 8 famílias desabrigadas. Em Irineópolis, 6 famílias desabrigadas. Em Bela Vista do Toldo, pontes e estradas que ligam todo o interior do município estão prejudicadas. Em Canoinhas, somente desalojados na casa de familiares. A Defesa Civil recomenda evitar o contato com águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas. Cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões devem ser redobrados. No meio-oeste, em Santa Catarina, a situação preocupa principalmente em Caçador. Hoje pela manhã foi decretado situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, 150 casas foram atingidas. Ontem pela manhã, uma casa desabou. Uma pessoa ficou ferida. Foram montados abrigos onde estão 60 pessoas. Outras 300 pessoas estão em casas de parentes ou amigos. O Rio do Peixe, que corta a cidade, ficou 3 metros e 30 centímetros acima do nível normal. Na capital, Florianópolis, a chuva alagou algumas ruas, prejudicando o trânsito. As comunidades Frei Damião, Pontal e Bela Vista tiveram maior número de famílias atingidas. Em Anitápolis, muitos estragos e também destruição. Até pontes foram arrancadas. Todas as áreas de risco estão sendo monitoradas pela Defesa Civil. Bom, pelo menos para mim, e acho que também para qualquer pessoa, que sempre que a gente fala em chuva em Santa Catarina, vem à memória as enchentes de Blumenau, do estado, em 2008. Aquelas centenas de mortes, aquelas imagens que ninguém gostaria de ver. Mas não só em Santa Catarina, mas aqui no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo, em qualquer canto do mundo. Ninguém gosta de ver os fenômenos da natureza causando tantas tragédias e tantas mortes. Mas, infelizmente, quando a natureza faz, não tem o que se resolver. O que a gente pode ajudar é, não colocando lixo, aquelas questões simples de sustentabilidade, mas que todo mundo sabe, mas que na prática pouca gente faz. E olha só, agora, só em 2015,
mais uma edição do Rock in Rio chegou ao final. O Rio de Janeiro virou a cidade do rock por mais de uma semana. O resumo de mais esta edição do Rock in Rio você confere agora, na reportagem de Caio Machado, com a edição de Sandro Moraes. Já era segunda-feira, dia 23 de setembro, quando o Rock in Rio 2013 foi oficialmente encerrado. Foram ao total 7 dias do festival, que reuniu 595 mil pessoas e as mais diversas bandas e cantores. O rock foi uma definição ampla durante esses dias de festival. Afinal, por exemplo, tivemos o pop e o R&B de Beyoncé, o agito brasileiro de Ivete Sangalo, passando por artistas como Alicia Keys, Skank e fechando com Iron Maiden. Na cidade do rock, o que não faltava era a estrutura. 2 palcos, lugar amplo, caixas de som de altíssima qualidade e luzes que chegavam a confundir os olhos. Por exemplo, no show que o DJ David Guetta fez logo no primeiro dia. O DJ fez a cidade do rock virar praticamente uma balada, com luzes piscando em todo o campo, mostrando que não é só voz que agita o público. Baita reportagem dos dois, hein? Parabéns pro Caio e pro Sandro. Acredito que o Caio, que mora lá no Rio de Janeiro, deve ter aproveitado um pouquinho a cidade do rock, hein, Caio? Disse que não, mas eu sei que mas parece que aproveitou pelo que eu fiquei sabendo. E o Redação Brasil de hoje faz uma pequena pausa. E você pode aproveitar o intervalo para participar do jornal através das nossas redes sociais. facebook.com/Jornal Brasil, a página do Jornal Brasil, você pode comentar por lá. Tem também o nosso Twitter, twitter.com/Canal Brasil TVRS, o nosso e-mail, tv@canalbrasilrs.com e o nosso site, www.canalbrasilrs.com. No nosso site, você acessa através da página do Fale Conosco. Faz assim, ó, o Redação Brasil vai voltar bem rapidinho, questão de 30 segundos, então, por favor, não saia daí, fica comigo, porque depois, ó, eu volto acelerando. Até já!